Bem-vindo ao canal Locra. Eu sou Bianca Ferreira, e está é Ash Hollow, Montana, 1923. Entre a lei seca e a sombra da Grande Depressão, uma família luta não só contra o mundo, mas contra si mesma. Clara Winterbourne e Oliver Blackthorne são lançados em um jogo de poder, desejo e vingança, onde ninguém sai ileso. Aqui não há mocinhos. Só sobreviventes. E todo mundo paga o preço. Mais cedo ou mais tarde. O passado nunca fica enterrado por muito tempo. Capítulo de hoje: o peso do nome. A névoa da manhã parecia uma cortina densa que escondia segredos enterrados sob o solo do rancho Blackthorne. Oliver respirava fundo, o ar gelado queimando seus pulmões enquanto o peso do momento o esmagava. Ele olhava para o Cadillac Type 61, reluzente como se fosse novo, um símbolo gritante do orgulho da família, algo que ele nunca conseguiu carregar com o mesmo zelo que Jacob. Era um contraste gritante com a paisagem sombria e melancólica ao redor, uma metáfora perfeita para a relação tumultuada entre pai e filho. Jacob apareceu na soleira da porta, a figura imponente como um monumento esculpido pela natureza. O casaco pesado e o chapéu de abas largas aumentavam sua aura de autoridade, mas havia algo de frio em seu olhar, algo que congelava mais que o vento da manhã. Seus passos eram firmes, como se cada movimento fosse calculado para impor sua presença. Oliver já estava acostumado com isso. Afinal, Jacob era um estrategista, tanto nos negócios quanto na vida familiar. Um homem para quem cada interação era uma transação, cada palavra um jogo. Sem uma saudação, Jacob atirou as chaves na direção de Oliver. Ele as pegou com reflexos rápidos, mas o gesto quase o fez rir. Era típico de Jacob disfarçar controle como concessão. Oliver sabia que o ato não representava confiança. Era mais uma ordem silenciosa para obedecer. Não temos o dia todo, Oliver. A voz de Jacob era um trovão baixo, carregada de autoridade e uma ponta de impaciência. Oliver hesitou por um momento, o desejo de devolver uma resposta mordaz quase transbordando. Mas ele se conteve. Não valia a pena. Ele deslizou para dentro do carro, sentindo o couro frio sob suas mãos enquanto esperava Jacob ocupar o assento do passageiro. O silêncio entre eles era tão denso quanto a neblina lá fora, um campo de batalha sem palavras. Assim que o motor rugiu, o carro avançou pela estrada sinuosa que levava à cidade. Oliver mantinha os olhos fixos na paisagem. O cenário era um retrato melancólico de campos adormecidos pelo inverno, montanhas distantes cobertas de neve, e árvores nuas, suas sombras alongadas como memórias que recusavam desaparecer. O vazio externo combinava com o que Oliver carregava por dentro. Uma sensação de deslocamento, de culpa, de nunca ser suficiente. Cada quilômetro percorrido parecia puxá-lo mais fundo em um abismo que ele tentava desesperadamente evitar. Jacob finalmente quebrou o silêncio, e suas palavras eram como uma lâmina afiada. James teria resolvido isso antes mesmo de sairmos de casa. A menção ao irmão foi como um soco no estômago. Oliver apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele sabia que a sombra de James sempre estaria presente. O irmão morto não era apenas uma memória. Era o padrão pelo qual Jacob julgava tudo. E, inevitavelmente, Oliver sempre ficava aquém. Ele respondeu, com a voz baixa, mas carregada de um amargor ácido. Bem, James não está aqui, está? Jacob virou-se lentamente para encarar o filho. Seu olhar era penetrante, como se tentasse arrancar alguma confissão de dentro de Oliver. Isso é culpa sua? A pergunta veio como uma acusação, carregada de veneno. Oliver não desviou o olhar, embora tudo dentro dele gritasse para escapar. Ele respirou fundo, tentando conter a raiva que pulsava em suas veias como fogo. Quando respondeu, sua voz era firme, mas havia uma tristeza subjacente que ele não podia disfarçar. James foi a escolha de Deus, pai. Não minha. Não importa o quanto você queira, eu não posso trazê-lo de volta. Jacob desviou o olhar, fixando na paisagem que passava pela janela. O silêncio que seguiu foi diferente, não o vazio opressivo de antes, mas algo mais pesado. Era como se as palavras de Oliver tivessem exposto uma ferida que Jacob se recusava a reconhecer. Oliver sabia que o pai não admitiria tão cedo, talvez nunca, mas havia algo diferente naquele momento. Ele não era James, e nunca seria. E, talvez, pela primeira vez, isso estava começando a ser dito em voz alta. Enquanto o Cadillac avançava pela estrada, o peso simbólico da conversa pairava entre os dois,
como um fantasma que nem mesmo o tempo poderia dissipar. Enquanto isso, na pensão Fletcher, a névoa começava a se desfazer nas colinas, revelando os contornos suaves de um mundo que ainda parecia tão estranho para Clara. Sentada à janela do quarto modesto, ela se encolheu dentro do suéter de lã, embora o frio não fosse o motivo do arrepio que percorria sua espinha. O que aquele homem quis dizer na noite anterior? Jackson. O nome ecoava em sua mente como um enigma esperando para ser resolvido. E Isobel? Que papel ela teria nessa história? Mocinha, se você não descer agora, nem o cheiro do café vai sobrar para você. A voz de Mr. Fletcher soou, seca e imperativa, como se os anos na pensão tivessem lhe dado o direito de comandar o tempo e as pessoas. Não cozinho para sonhadores. Clara suspirou, seus pensamentos ainda na figura enigmática de Jackson. Vestiu o casaco e desceu, os degraus rangendo sob seus pés como se protestassem contra cada movimento. A sala de refeições da pensão Fletcher era um refúgio de aromas reconfortantes. Café forte, pão recém-assado e algo levemente adocicado que lembrava mel. Um grupo de trabalhadores rurais ocupava uma mesa no canto, suas vozes graves formando um murmúrio constante. Mas mesmo o ambiente acolhedor parecia incapaz de aliviar a inquietação de Clara. Seus dedos finos brincavam com a crosta de uma fatia de pão, enquanto sua mente vagava para o encontro misterioso da noite anterior. Após o café da manhã, Clara fez seu caminho diário. A livraria de Isobel tinha o charme de um santuário secreto, um daqueles lugares que parecem existir fora do tempo. Quando Clara empurrou a pesada porta de madeira, o sino acima tilintou, e ela foi recebida pelo aroma de livros envelhecidos, cera de polimento e um toque de café adocicado, provavelmente da xícara eternamente presente ao lado do balcão de Isobel. Era um refúgio. Sempre fora. Mas naquele dia, Clara sentiu o ar mais denso, carregado por algo que ela não conseguia identificar. Isobel estava lá, é claro, como sempre. O vestido azul simples que usava contrastava com sua personalidade. Qualquer coisa, menos simples. Seu cabelo negro estava preso num coque bagunçado, mas Clara sabia que aquele desleixo era intencional. Cada movimento de Isobel era uma dança precisa entre o casual e o calculado. Ela parecia governar aquele espaço com a mesma destreza de alguém manipulando uma peça de xadrez, sempre 3 passos à frente. Ao perceber Clara, Isobel ergueu o olhar de sua mesa abarrotada de livros e papéis. Seus olhos âmbar, tão vivos que quase brilhavam, pousaram em Clara com uma intensidade desconcertante. Era difícil dizer se estava avaliando, provocando ou simplesmente cansada. Talvez fosse tudo ao mesmo tempo. Bom dia, Clara. Sua voz era suave, mas carregava uma firmeza que fazia Clara endireitar os ombros sem perceber. O sorriso que acompanhava as palavras era casual. Clara fechou o casaco ao redor do corpo, um reflexo para esconder o nervosismo que sentia. Bom dia, respondeu Clara, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Precisa de ajuda? Isobel inclinou a cabeça ligeiramente, seus olhos estreitando como se estivessem estudando cada sílaba. Finalmente, ela deu de ombros, como se estivesse decidindo se Clara era mais útil do que um incômodo. Não com isso, mas obrigada. Ela indicou a pilha de livros sobre o balcão. Mas há um inventário no depósito esperando por você. Espero que não tenha alergia à poeira. Clara assentiu e se dirigiu aos fundos. Enquanto trabalhava no depósito, Clara tentou se concentrar no inventário, mas era inútil. O encontro da noite anterior ainda pesava sobre ela como uma sombra. Jackson. A casa abandonada. As palavras dele ecoavam em sua mente como um enigma que ela não conseguia resolver. Finalmente, depois de 1 hora organizando livros empoeirados, ela não aguentou mais. Voltou ao balcão, sentindo as palmas das mãos úmidas de nervosismo. Isobel estava sentada em um banquinho alto, comendo uma rosquinha que parecia ter sido resgatada de uma manhã movimentada e um livro equilibrado na outra mão. A cena era tão casual que Clara quase desistiu de falar. Mas ela sabia que não podia adiar aquilo. Isobel. A voz de Clara soou hesitante, mas ela manteve o olhar fixo na mulher. O que foi, querida? Perguntou Isobel, erguendo os olhos, mastigando lentamente, como se Clara tivesse acabado de interromper um momento precioso com sua rosquinha. O tom era brincalhão, mas Clara percebeu o leve arco de uma sobrancelha. Isobel estava alerta, esperando. Eu preciso saber de algo. Clara engoliu em seco. Sobre minha família. Alguém disse que você pode me ajudar.
A expressão de Isobel mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu, e o olhar dela ficou sério, talvez até preocupado. Ela colocou a rosquinha no pires com cuidado demais, como se precisasse de um momento para processar as palavras de Clara. Quem te disse isso? Um homem chamado Jackson, respondeu Clara, sentindo o coração acelerar. Ele me encontrou ontem à noite, perto da casa abandonada ao norte. Isobel cruzou os braços, sua postura rígida, como se estivesse erguendo uma barreira entre ela e a conversa. Jackson, repetiu Isobel, como se testasse o nome na língua. Ela suspirou, e sua postura mudou. Algo em sua expressão endureceu, mas não era raiva. Era preocupação? Há coisas nessa cidade, Clara, que deveriam permanecer enterradas. Mas você sabe de algo, não sabe? Clara deu um passo à frente, agarrando o balcão como se aquilo pudesse mantê-la firme. Por um momento, o silêncio pairou entre elas, pesado e tenso. Isobel parecia estar decidindo algo, os olhos âmbar fixos nos de Clara, como se quisesse medir sua força antes de dizer qualquer coisa. Finalmente, Isobel se inclinou para frente, sua voz baixa, mas carregada de seriedade. Talvez eu saiba. Mas este não é o lugar para essa conversa. Ela hesitou, como se estivesse ponderando algo importante. Encontre-me no meu escritório depois do expediente. Clara assentiu, sentindo o coração disparar. Não sabia o que esperar, mas tinha certeza de que sua vida estava prestes a mudar. Isobel voltou sua atenção ao livro diante dela, mas murmurou algo quase inaudível. Clara ouviu as palavras, no entanto, como um presságio sombrio. Espero que você esteja pronta para ouvir. Ash Hollow parecia mais viva do que Oliver se lembrava, mas não de uma forma acolhedora. Era um tipo de vida inquietante, feita de olhares furtivos e sussurros escondidos na bruma gelada. A cidade pulsava como uma criatura em vigília, cada canto uma armadilha esperando para ser disparada. Oliver sentia a tensão no ar, como um predador que sabe que está sendo observado. Aquele era o território de Jacob, um campo de batalha de tradições e poder, e Oliver sabia que estava apenas começando a entender as regras. O armazém dos Barnes era um reflexo perfeito de seu proprietário, desgastado, mas perigoso, uma ruína que teimava em permanecer de pé. Oliver estacionou o carro com uma precisão cirúrgica diante do armazém. Ele hesitou antes de desligar o motor, o som do carro morrendo ecoando em seus ouvidos como um aviso final. Antes que Oliver pudesse cogitar falar algo, Jacob já estava fora, avançando em direção à entrada do armazém sem sequer esperar por ele. Era típico. Oliver respirou fundo, deixando o ar frio clarear sua mente antes de seguir. Fechou a porta do carro com um estalo firme, quase como se estivesse tentando se afirmar em meio àquele cenário que parecia devorá-lo. Jacob parou à porta, lançando um olhar para Oliver por cima do ombro, a expressão dura como pedra. Espero que esteja prestando atenção. Sua voz era cortante, cheia de uma ameaça velada. Isso aqui não é um jogo. Um passo errado, e teremos outro enterro na família. As palavras caíram como um golpe. Vou lembrar disso, respondeu Oliver, a voz calma, mas carregada de um desafio silencioso. Ele sabia que isso irritaria Jacob, e parte dele se alegrava com isso. O pai estreitou os olhos, avaliando-o por um momento antes de empurrar a pesada porta de ferro. A sala dentro era abafada, o cheiro de madeira envelhecida e café barato impregnando o ar. A única fonte de luz era uma lâmpada fraca pendurada no teto, lançando sombras que pareciam vivas. No centro da sala, Franklin Barnes os esperava. Barnes era uma figura que combinava com Ash Hollow, desgastado, mas letal, como um lobo que conhecia todas as armadilhas da floresta. Ele reclinava-se em uma cadeira de couro que parecia tão antiga quanto ele, o sorriso em seu rosto mais uma arma do que um gesto de cortesia. Jacob Blacktor. A voz de Barnes era tão áspera quanto a mobília ao redor. E o herdeiro perdido. Oliver, certo? Jacob não perdeu tempo com formalidades. Ele avançou para a mesa com passos firmes, cada movimento ecoando autoridade. Não estamos aqui para trocas de gentilezas, Barnes. A voz era um trovão controlado, e Oliver quase podia sentir a tensão subindo. Quero saber sobre as entregas atrasadas. 3 vezes neste mês. Isso não é acaso, é negligência. Oliver manteve-se em silêncio, um passo atrás, os olhos fixos no chão. Ele sabia como isso terminaria. Jacob confrontaria Barnes, Barnes responderia com sarcasmo, e os dois negociariam como feras disputando o território.
Era o jogo deles, e ele, como sempre, era uma peça descartável no tabuleiro. Barnes inclinou-se para frente, os cotovelos apoiados na mesa de madeira. Talvez seja a hora de renegociarmos os termos, Jacob. O tom era casual, mas havia aço por trás das palavras. O mundo está mudando. Até para uma família como a sua. Jacob riu, um som curto e sem humor. Mudança não é desculpa para incompetência. Negócios se baseiam em confiança, Barnes. E a sua está por um fio. Oliver observava atentamente. Barnes era perigoso, mas Jacob era implacável. Era uma colisão inevitável de vontades, e ele sabia que seria arrastado junto, gostasse ou não. Então, Barnes jogou o primeiro golpe real. Sabe, James era diferente. Mais flexível. Talvez seja por isso que ele conseguia lidar tão bem comigo. A menção ao irmão morto fez Oliver congelar. Ele sabia o que viria a seguir. Jacob não permitiria que o nome de James fosse usado como moeda de troca. Não ouse trazer James para isso. A voz de Jacob era baixa, mas havia algo de mortal em seu tom. James sabia como lidar com homens como você. Eu também sei. Barney sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Ele recostou-se na cadeira, avaliando Jacob com o cuidado de quem reconhece um adversário digno. Mas então seus olhos pousaram em Oliver, e o sorriso mudou, tornando-se mais incisivo. E você, garoto? Dizem que enfrentou leões na África. Mas me diga, será que consegue enfrentar as feras daqui? Ou vai acabar como James? Oliver sentiu o sangue ferver, mas manteve o rosto inexpressivo. Sabia que reagir só o colocaria em desvantagem. Ele viu o pai virar-se para ele, o olhar carregado de expectativa. Jacob estava esperando por algo. Uma prova. Uma confirmação de que Oliver era mais do que apenas um filho perdido. E então, Jacob falou. Oliver. O tom era um comando, sem espaço para dúvida. O que acha? Está pronto para mostrar que não é apenas mais um fardo? Oliver sentiu o peso das palavras, o desafio implícito. Ele deu um passo à frente, mantendo o olhar fixo em Barnes. Sua voz saiu firme, controlada, mas havia algo de perigoso nela. Não se preocupe comigo, Barnes. Preocupe-se com o que você está disposto a arriscar. Porque eu não erro. O silêncio que seguiu foi pesado, carregado de algo que parecia quase elétrico. Barnes estreitou os olhos, avaliando Oliver como um predador que encontrou uma presa inesperadamente forte. Finalmente, Barnes sorriu novamente, mas era um sorriso menor, quase desconfortável. Parece que o garoto tem fogo. Ele se levantou, ajeitando o paletó como quem encerra um duelo. Vamos ver se isso dura. Oliver estava parado perto da porta, os olhos fixos na cena diante dele. Havia uma calma exterior, mas por dentro ele estava em alerta total, uma lâmina afiada pronta para cortar qualquer movimento inesperado. Ele sabia reconhecer o cheiro do perigo, uísque barato, o aroma de charutos secos que pairava no ar, óleo queimado, e uma presença metálica que denunciava armas próximas. O mesmo cheiro que ele sentia em emboscadas no deserto africano, caçando leões que se moviam silenciosos pela penumbra. E agora, ali, na sala mal iluminada, ele sentia a mesma pressão no ar, uma ameaça iminente. Barney soltou um sorriso torto, um brilho de diversão maliciosa nos olhos. Vocês Blacktor sempre acham que o mundo deve se curvar diante de vocês. Sua voz, até então quase suave, agora tinha um tom venenoso, carregado de uma arrogância disfarçada de cortesia. Jacob não se moveu, mas seu olhar endureceu. O mundo pode até mudar, Barnes. A resposta de Jacob foi implacável, uma ameaça latente em cada palavra. Mas tem uma coisa que nunca vai mudar. Você nunca foi uma ameaça para nós. Barnes riu, um som baixo, sem humor. Ele fez um movimento quase imperceptível com a cabeça, o olhar deslizando para Oliver com uma calma calculada, como um gato que observava um rato prestes a sair de sua toca. Mas tempos mudam, Jacob, ele disse, dando um passo à frente, seus olhos agora fixos em Oliver. A mudança no tom foi súbita, como se uma máscara tivesse caído, revelando a verdadeira natureza do homem. E parece que as coisas estão mudando na sua família também. Oliver sentiu uma tensão súbita na mandíbula, como se os músculos tivessem se contraído em resposta à provocação. Os dedos, que descansavam quase relaxados ao longo do corpo, se apertaram contra a calça, mas ele manteve a postura inabalável.
Ele sabia que o silêncio e o controle eram mais letais do que qualquer lâmina. Se havia algo que Jacob odiava mais que ameaças veladas, eram insultos disfarçados. E aquele tipo de ofensa, Oliver sabia, era o que poderia incendiar o temperamento de seu pai. Você não tem ideia de quem está insultando, Barnes. A voz de Jacob foi baixa, controlada, mas com um subtexto perigoso que fez o ar na sala gelar. Está disposto a pagar o preço? Barnes deu uma risada seca, quase sem humor, antes de cruzar os braços e começar a caminhar em torno da mesa com um passo lento, como se estivesse avaliando suas presas. Ele era pequeno de estatura, mas sua presença fazia-o parecer maior do que realmente era. E com aquele sorriso sardônico no rosto, parecia saber exatamente como jogar o jogo de manipulação. O preço? Ah, Jacob, é você quem está pagando o preço, respondeu Barnes, uma confiança crescente em sua voz. O mundo está mudando. Suas terras não têm mais o valor que tinham antes. A ganância de sua família. Ele fez uma pausa, como se saboreasse cada palavra. Está ultrapassada. Talvez seja a hora de vender antes que a decisão seja tirada de vocês. Oliver sentiu o golpe. Não era só uma ameaça comercial. Havia algo muito mais profundo nas palavras de Barnes. Ele estava sondando, testando os limites, e, pior ainda, havia uma estranha confiança nas entrelinhas de suas palavras. Uma sensação de que ele possuía algo que Jacob não sabia, algo que poderia virar o jogo. Tirada de nós? Jacob perguntou, dando um passo à frente, a voz grave, quase lenta, como se estivesse ponderando a gravidade de cada palavra que sairia de sua boca. Havia um fogo prestes a se acender em seus olhos, uma promessa de destruição que só ele sabia conjurar. Você acha que pode desafiar um Blacktor, Barnes? Barnes não se intimidou. Ao contrário, riu novamente, um som vazio que ecoou na sala como um trovão distante. Ele se inclinou para a frente, e seu olhar, agora fixo em Oliver, foi como um fio de navalha. Não é sobre mim, Jacob, ele disse, a voz ainda carregada de ironia. É sobre ele. Fez um gesto com a cabeça, apontando para Oliver com uma leveza que beirava o deboche. Aposto que o jovem Oliver já percebeu que o futuro não está preso ao passado. Ele sabe, lá no fundo, que manter essas terras é um erro. Lutar por isso. Ele abriu os braços em um gesto amplo, como se quisesse engolir tudo ao redor, é lutar contra o inevitável. As palavras caíram pesadas como uma pedra no fundo de um abismo. O ar na sala se tornou denso, quase espesso, como se o tempo tivesse desacelerado, aguardando a reação de Jacob ou de Oliver. A alfinetada em James, a comparação com a morte de seu irmão, foi como um soco no estômago de Oliver. Ele sentiu a raiva, mas manteve a calma. Ele sabia o jogo, mas dessa vez, ele não seria só espectador. Jacob deu um passo em direção a Barnes, sua raiva agora palpável, mas Oliver, com uma mão firme, o deteve. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia que o próprio ar estava sendo comprimido. Oliver olhou Barnes nos olhos, sem desviar o olhar. Você quer que minha família abandone o que construiu? Sua voz era calma, mas tinha uma dureza que parecia cortar a sala. Essas terras foram erguidas sobre suor e ossos. Elas não pertencem apenas a nós, mas à memória de cada pessoa que deu tudo por elas. Se acha que pode nos intimidar, Barnes, eu sugiro que reavalie. Está mexendo com o que não entende. O sorriso de Barnes vacilou por um momento, como se a força da resposta de Oliver tivesse tocado algo mais profundo nele, algo que ele não estava pronto para confrontar. Mas logo o sorriso voltou, agora apertado, como se estivesse forçando uma reação. Ele recuou para trás da mesa, ainda mantendo um ar de superioridade. Veremos, garoto. Veremos. O tom de Barnes agora estava mais sombrio, mais calculado. Mas a provocação estava ali, visível, a verdadeira intenção exposta. Ele não desistiria tão facilmente. Jacob cortou o momento com uma única frase, a voz fria e autoritária, como um julgamento final. Você vai entregar o que deve, Barnes. E vai fazer isso no prazo. Se não fizer, bem, você sabe o que acontece. Barnes não respondeu de imediato, mas a tensão nos olhos dele sugeria que a conversa ainda não tinha terminado. Havia algo mais ali, um jogo que estava longe de ser resolvido. Na estrada de volta ao rancho, o silêncio dentro do Cadillac parecia engolir qualquer tentativa de conversa. As árvores ao redor pareciam estiradas, sombras longas riscando a neve. O motor ronronava suavemente,
mas o peso da tensão ainda pairava entre pai e filho. O mundo parecia em suspenso. Jacob foi o primeiro a quebrar o silêncio. Sua voz grave cortou o ar como uma lâmina. Ele não é o primeiro, e não será o último, a tentar nos derrubar. A voz de Jacob era carregada de uma raiva controlada, como o rugido de um animal que sabe que está sendo observado. Mas homens como ele são como hienas. Traiçoeiros. Esperam o momento de fraqueza. Oliver manteve os olhos fixos na estrada à sua frente, mas sua postura denunciava que ele não estava completamente à vontade. Havia algo novo em seu peito, um peso recente que ele ainda não conseguia digerir. Já lidei com homens assim antes, pai. E com piores. Sua resposta foi calma, mas a tensão subjacente em sua voz não passou despercebida. Havia algo mais por trás dessas palavras. Jacob bufou, um som de frustração. Lidar com eles não é o mesmo que entendê-los, Oliver. Você ainda está aprendendo. Eles não vão só atacar. Eles vão tentar entrar na sua cabeça, tentar te dobrar. Oliver virou-se para o pai, o olhar sombrio e carregado de algo que Jacob não podia ignorar. E talvez seja isso que eles já fizeram com você. Jacob virou o rosto para a janela, a expressão endurecendo ainda mais. Ele não respondeu. Por um momento, parecia que as sombras lá fora eram mais leves do que as que pairavam no interior do carro, mais leves do que as que os dois homens carregavam um sobre o outro. O silêncio era agora uma barreira impenetrável, e Oliver sabia que algo havia mudado entre eles. Algo que nunca mais seria o mesmo. A estrada parecia se estender infinitamente, como se estivesse puxando Oliver e Jacob para um destino do qual não poderiam escapar. O brilho distante das luzes de Ash Hollow desaparecia no retrovisor, engolido pela escuridão opaca do campo. A neve que caía leve e silenciosa era a única coisa que parecia viva naquela paisagem congelada. Mas dentro do carro, a tensão era quase tangível, uma presença invisível que tornava o ar mais denso a cada minuto que passava. Oliver sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. As palavras de Barnes ecoavam em sua mente, cada insulto e provocação cutucando um ponto sensível que ele não queria admitir existir. Ele podia sentir o olhar do pai sobre ele de tempos em tempos, como se Jacob estivesse avaliando, tentando decifrar o que estava acontecendo dentro de sua cabeça. Finalmente, Oliver quebrou o silêncio. Ele não está blefando, sabe disso, não sabe? Perguntou, sua voz mais firme do que ele esperava. Barnes tem algo. Algo que está nos escapando. Jacob não respondeu imediatamente. Ele continuou olhando para a estrada à frente, os dedos tamborilando levemente no volante. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um rosnado. Barnes sempre teve um ego maior do que o próprio armazém. Ele acha que pode nos ameaçar, mas ele subestima o que significa ser um Blacktor. Oliver não podia evitar o suspiro que escapou de seus lábios. Era sempre assim com Jacob, a família acima de tudo, como uma armadura impenetrável contra qualquer ataque externo. Mas e os ataques internos? As fissuras que surgiam silenciosas, mas profundas, dentro do próprio clã? Isso não é sobre ego, pai. Nem sobre orgulho. É sobre controle. Ele acha que pode nos manipular porque percebeu algo que você está ignorando. Oliver virou-se para encarar o pai, seus olhos ardendo de frustração. Talvez seja a hora de mudarmos a forma como jogamos esse jogo. Jacob finalmente olhou para ele, os olhos estreitados como se estivesse considerando o que Oliver havia dito. Mas ao invés de responder, ele voltou sua atenção para a estrada, o silêncio voltando a cair entre eles. Quando finalmente chegaram ao rancho, a noite parecia ainda mais fria. A casa principal, com suas paredes de madeira robusta e janelas iluminadas, exalava um ar de segurança que parecia falso para Oliver naquele momento. Ele saiu do carro e parou por um instante, deixando o ar gelado invadir seus pulmões enquanto olhava para o horizonte. As colinas que cercavam o rancho eram cobertas de neve, transformando a paisagem em um mar branco interminável. Oliver! A voz de Jacob o chamou de volta para a realidade. Quando ele se virou, viu o pai parado ao lado da porta do carro, os braços cruzados. Amanhã à primeira hora, vamos falar com um velho contato meu. Ele pode ter algo que nos ajude com Barnes. Oliver assentiu, mas algo dentro dele ainda estava inquieto. Ele não sabia se confiava na abordagem de Jacob. Tudo parecia um ciclo interminável de ameaças e represálias, sem nenhuma solução real à vista. Enquanto caminhava em direção ao casarão, Oliver sentiu o peso de um olhar.
Ele se virou rapidamente, mas não havia nada ali, apenas a vastidão silenciosa do rancho. Mesmo assim, ele não conseguiu se livrar da sensação de que algo o observava das sombras. Enquanto Jacob caminhava em direção aos estábulos, Oliver caminhou em direção da casa indo para a cozinha, onde o cheiro de café fresco preenchia o ar. Encontrou sua mãe, Esther, sentada à mesa, uma xícara em mãos e uma expressão preocupada no rosto. Você não parece muito bem, ela afirmou, não perguntou. Oliver deu um meio sorriso, pegando uma xícara para si. É difícil estar bem com Barnes ocupando minha cabeça. Ele se sentou à frente dela, seus olhos procurando algum conforto nos dela. Esther suspirou, colocando a xícara de lado. Seu pai sempre viu as coisas de uma maneira única. Mas você é diferente, Oliver. Você vê o mundo como ele realmente é, não apenas como gostaria que fosse. Oliver estreitou os olhos, tentando entender o que ela queria dizer. E isso é uma coisa boa. Esther sorriu levemente, mas havia algo melancólico em sua expressão. Isso depende de como você escolhe usar essa visão. Mas não deixe que isso o afaste do que realmente importa. Família, Oliver. Mesmo quando parece que estamos contra nós mesmos, ainda somos a única coisa que temos. As palavras dela ecoaram em sua mente enquanto ele se preparava para o dia. Ele sabia que o confronto com Barnes não era apenas sobre negócios ou terras. Era sobre o futuro dos Blackthorne, e talvez também sobre descobrir quem ele realmente era nesse quebra-cabeça. E então, o que você achou dessa virada? Deixe suas teorias e suspeitas nos comentários, porque em Ash Hollow, nada é o que parece. Todo dia, um novo capítulo aqui no canal Locra. Curta, inscreva-se e compartilhe, porque a história só vai ficar mais intensa daqui pra frente.